A neurocientista Susan Blackmore pagou caro para livrar-se do barato esotérico, mas sua integridade intelectual, sua inclinação científica e ética venceriam. E assim ela resume boa parte de sua vida. O desperdício de boa parte. Abre aspas. Então eu decidi naquele momento, aos 19 anos, que vou me dedicar à parapsicologia e provar a todos aqueles cientistas de mente fechada, cientistas de merda, que eles estão errados e que há mais entre o céu e a terra do que jamais sonhou a filosofia e blá, 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 blá. Ela segue, né? E consegui um lugar para fazer um doutorado. Pois é, um doutorado de merda, né? E fiz muitos experimentos com telepatia, depois passei a acreditar totalmente em telepatia e clarividência, psicocinese, pré-cognição, a vida após a morte, cura espiritual, e você sabe, né? E ela segue. Então eu me treinei como bruxa, aprendi a ler cartas de tarô, na verdade, muito bem, e trabalhei com médiums físicos, médiums mentais, e fiz todos os tipos dos ditos treinamentos espirituais. E fiz muitos experimentos para o meu doutorado, e no final do meu doutorado eu tinha uma teoria para a percepção extrasensorial, e queria transformar a nossa compreensão da mente. Mas era tudo uma grande besteira, uma grande bobagem. Fecha aspas. Sensacional. Essa é, em essência, a atitude científica? Segundo uma história apócrifa, Maynard Keynes estava sendo entrevistado e o jornalista, não me lembro o nome do jornalista, tentava colocá-lo em uma saia justa, alegando que Keynes havia virado a casaca em uma guinada ideológica da esquerda para o centro, né? Ao que Keynes respondeu com uma genial pergunta retórica. Abre aspas. Quando os fatos mudam, eu mudo de opinião. E o senhor, o que faz? Fecha aspas. Eu reviso a minha interpretação dos fatos. E você que me assiste, o que faz? Pois Susan reviu sua forma de pensar e hoje enfrenta plateias ferozes para esclarecer sobre os ditos fenômenos espirituais e extrasensoriais, mas também sobre Deus, religiões e seitas. E o que sabemos sobre todos esses alegados fenômenos espirituais? Sabemos muito, mas muito mesmo. E muito mais do que você pensa que nós sabemos, né? Porque o efeito túnel, descrito em experiências ditas espirituais, ou quase morte, ou viagens corpo astral, ou seja, fora do corpo, porque esse efeito é idêntico aos efeitos túnel relatados em experiências com drogas e psicoativos como LSD. E por que as imagens são idênticas às relatadas por pacientes com narcolepsia ou mesmo em sonhos? Um túnel com quadrados e linhas, um túnel espiralado, né, e luz no final. Pois David Howard sofria de narcolepsia e caía no sono de forma inesperada em qualquer lugar ou horário do dia. Com episódios também de paralisia do sono. Não? E quando ele acreditava ser abduzido por aliens e levado a um distante planeta chamado Dut. Sem provas, claro, sem nada, né? Mas ele fazia desenhos espetaculares sobre essas experiências, sempre envolvendo tunelamento, né? Os desenhos são realmente incríveis sob o ponto de vista artístico, além da estonteante semelhança com desenhos produzidos sob influência do LSD ou do esoterismo,
onde não sabemos bem ao certo qual seria a droga mais poderosa. Os túneis se parecem com o túnel do famoso seriado O Túnel do Tempo, da década de 60. Eu cheguei a assistir bastante, adorava, né? Mas existem causas científicas para o design espiritual ou esotérico dos túneis espiralados, com formas euclidianas, geométricas, né? Pois um estudo revolucionário conduzido por Jack Cohen e colegas e publicado pela Royal Society em 2001, analisou as imagens alucinatórias segundo a classificação de Heinrich Klüver. Klüver classificou essas descrições, esses relatos de alucinação tipo túnel nos seguintes tipos. O tipo número 1 envolvia grades, treliças, trastes, filigranas, favos de mel, formas, né, de favos de mel e até mesmo tabuleiros de xadrez. O tipo 2 era mais específico, um formato de teias de aranha. E o tipo 3, né, eram túneis mesmo, ou parecendo funis, becos, cones, forma cônica e vasos, né? E o tipo 4 eram as espirais. Muitos desses tipos 1, 2 e 3 também vinham espiralados, né? E portanto, a equipe de Cohen descreveu com detalhes e equações matemáticas a estreita correlação entre as alucinações geométricas, né, envolvendo, né, a simetria euclidiana e a correlação entre essas alucinações e suas origens nos padrões de conexão fisiológica entre a retina e o córtex estriado, ou seja, envolvendo também o mapa retinocortical, que é o mapa da distribuição de cones e bastonetes na retina, né? E os respectivos circuitos neurais envolvidos em todo esse processo, culminando, claro, com o registro no córtex visual primário, no lobo occipital. E é assustador pensar que todo esse empenho para descortinar a verdade, envolvendo anos de trabalho abnegado, além de uma sequência piramidal de estudos convergentes por décadas, envolvendo milhares de pessoas, né? E sempre trabalhando sob o crivo acirrado de pares e concorrentes, né? É terrível pensar que tudo isso pode ser desbancado por qualquer imbecilidade dita irresponsavelmente por um suposto médium e em seu psiquismo barato, né? Isso é realmente assustador, né? Essa é a essência do bullshit asymmetry, ou assimetria da bobagem, da merda, né? Onde a energia necessária para desbancar uma absurdidade será de ao menos uma ordem superior à energia gasta para propagar a asneira. Se adicionamos a isso o fato de que a lucidez não é a regra, correspondendo no máximo a 17% da humanidade, chegamos a um cenário desalentador, né? Esse é o número que a equipe de Felicia Harper de Cambridge encontrou num estudo envolvendo 50 países, né? A lucidez, ou o estado de flourishing, de florescimento, equivale a apenas 17% da humanidade. Bom, e chegamos ao caso de Nancy Trivelato, uma brasileira espertalhona, narcisista e fanfarrona, que ignora todas essas provas em contrário e forja o seu próprio Instituto de Pesquisas Ditas Científicas, o IACT, ou Instituto de Tecnologia em Ciência Aplicada, no nome a sigla dela, né? O nome do instituto dela foi escrito em inglês para emular certa autoridade, não funciona, né? E ela então criou esse pseudo-instituto,
onde ela também é CEO e ela é a única pesquisadora, né, para continuar batendo na tecla espiritual de fenômenos claramente físicos. Ela alega transmitir conhecimento transcendente, sendo essa transcendente é uma adjetivação pseudocientífica típica, clássica, né? Ela também alega ser mestre em pesquisa científica, mas não revela a instituição que concedeu esse título. Ela não possui um currículo Lattes público, né? E viaja por todo o besteirol, todas as bobagens pseudocientíficas, né? Vibracional, projeção astral, chakras, enfim, todo o lixo do estelionato esotérico. Essa é uma autêntica picareta pseudocientífica. E é uma pena que eventos como o renomado TED, infelizmente, abram as portas para esse tipo de picareta. Bom, na verdade, isso aconteceu na versão TEDx, ou seja, a franquia que o TED tem, né? Porque ela jamais discursaria em um evento oficial. E o TEDx realmente é de baixo nível, no Brasil é terrível, né? E muitas das palestras do TEDx são bloqueadas pelo franqueador, pelo TED principal, né? Como no caso de outro renomado picareta, o tal do Sheldrake, né? No mesmo esquema, né? Formação acadêmica nebulosa, estranha e conversinha transcendental. Sheldrake também palestrou em um TEDx, né? De terno e descalço para chamar a atenção, né? E o TED bloqueou a palestra dele. Já a Nancy Trivelato fez o seu showzinho esotérico no TEDx de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, discursando em inglês. A ciência avançou até o sistema neural e assim podemos materializar investigações e conduzir trabalhos com o maldito frescor científico que tanto incomodou a Kant. E teríamos podido imagiar o seu cérebro e talvez reduzir o seu sofrimento e angústia, além de apagar substancialmente sua fama. Na verdade, estudos mostram que Kant foi acometido de um severo, grave tumor cerebral que o vitimou. E é curioso, mas existe uma guinada na linguagem dele, na abordagem dele da realidade. E essa guinada coincide com o tumor. É curioso, mas muitos dos que admiram Kant podem, na verdade, estar se curvando em admiração, em devoção aos tumores. Somos todos humanos. As nossas impressões sobre a realidade, sobre a vida e nossas relações sociais têm muita importância. E nos valemos da experiência direta. Mas uma conversação séria sobre o comportamento humano em nossos dias demanda muito mais do que opiniões leigas. Precisamos de conhecimento e precisamos de distanciamento para discutir a condição humana sem enveredar por caminhos particulares ou pessoais, como fez Freud, né? Aí que pese, né? Sem nenhum tipo de encaminhamento científico. Podemos ser seduzidos e com frequência insuspeita, né? Por teorias meramente estéticas, planos mirabolantes, transformações mágicas, receitas prontas, assim como um apelo fácil ao lirismo e à boa nova. Mas bem no fundo, lá no fundo nós queremos que as coisas funcionem. Essa é a poesia da realidade.